Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe hoje para vocês, entre tantas regras no estudo das integrais, a famosa regra da substituição. Então vamos tentar entender primeiro o que está por trás dessa regra e será base para nós aplicarmos aí dentro de vários exemplos e cálculos de integrais que vocês vão se deparar ao longo dos estudos aí. Então, vamos primeiro tentar entender a ideia de quando podemos usar essa regra, né? Quando é aplicável. Lembre-se que essa regra, as regras que estou tratando e vou tratar ao longo do curso, são regras de integral, são regras utilizadas para integrais definidas e integrais indefinidas, ok? Então vamos lá. Primeira ideia, dado uma integral como essa, o qual a sua primitiva não é tão nítida assim aos olhos de se encontrar, como por exemplo, se eu colocasse aqui para vocês, deixa eu colocar a canetinha aqui, se eu colocasse aqui uma integral do tipo x 2x dx, se eu perguntasse para vocês qual é a primitiva dessa integral ou a antiderivada, claramente vocês diriam que era x ao quadrado mais c, porque é fácil perceber que a derivada de uma forma rápida de x ao quadrado é 2x, então é o que está aqui. Mas essa não é uma função tão simples de perceber sua primitiva, principalmente quando se envolve raízes, né, que é o caso dessa. Então, a primeira dica aí, envolveu raiz, pense aí, primeiramente, no método da substituição, a não ser que fosse um caso assim, né, raiz de x dx, né, que nesse caso você não precisa de muita coisa, basta transformar essa raiz aqui numa potência, que no caso aqui ficaria x elevado a meio dx, tá bom? Então ficaria aí fácil de resolver. Mas no caso como esse, observe que não é tão simples. Mas note que se eu chamar isso que está aqui dentro de u, né, 1 mais x ao quadrado de u, derivando u, eu vou ter du. Derivada de 1 dá 0, derivada de x ao quadrado dá 2x dx, né? Que eu posso também, se eu quiser, jogar esse dx para cá e ficar du dx igual a 2x. Mas eu vou deixar assim e vou explicar o porquê em breve. Note que isso que está aqui, ó, 2x dx, é exatamente o que apareceu aqui, ó, 2x vezes dx. Então, o que eu posso dizer? Se eu trocar essas substituições que eu acabei de fazer dentro da minha integral, né, juntei aqui os dois, então, substituindo isso aqui por u que eu acabei de chamar, e isso aqui, ó, tudo isso é o du, eu tenho essa nova integral. Cai naquilo que eu acabei de comentar aqui, ó. A menos de uma variável, essa integral aqui é muito mais simples do que eu acabei de mostrar no início, né? Porque isso aqui, como eu disse, é u elevado a meio. Como é que podemos integrar isso daqui? Note que a primitiva, né, como é uma antiderivada, vai ser, se eu somar uma aqui, ó, que isso é uma propriedade da integral, né, da derivada a gente subtrai, né? Na integral a gente soma aqui. Observe que eu posso colocar essa soma também embaixo, meio mais 1, né? Se eu fizer isso, o processo de integração já foi feito. Aqui em cima vai ficar u elevado a 3 sobre 2, e aqui embaixo
3 sobre 2, que eu posso inverter aqui para 2 sobre 3, o 3 sobre 2, é o que está aqui, ó. Mais uma constante, né? Por quê? Lembre lá do estudo das integrais indefinidas. Quando a integral aqui é indefinida, né, nós não temos limites de integração, ela é indefinida, então sempre vamos colocar um mais c, porque a gente não sabe que pode ser qualquer constante que nós tenhamos aqui, mais 1000, mais 2000, menos 5, qualquer variável constante que nós colocarmos aqui, a derivada dela vai dar sempre zero. Então, essa aqui é uma primitiva dessa função aqui. Mas a minha integral, ela foi feita na variável x, né? Inicialmente aqui na variável x. Logo, eu tenho que voltar para a variável x. Como u foi definido ali como 1 mais x ao quadrado, então, substituindo de volta o u aqui, né, tenho essa expressão aqui que corresponde à integral do que foi pedido lá no início. Então você pode deixar assim, que aqui não tem muito o que fazer, né? Calcular raiz, nada não. E ela, como eu já disse, é uma integral indefinida. Nós vamos ter aqui no final uma função como resposta, né? Então, conclusão, a integral que foi solicitada lá em cima vai ser exatamente isso que acabamos de mostrar. Não esqueça, sempre que a integral for indefinida, colocar o mais c. Para verificar, se você está interessado em verificar se essa primitiva, se essa integral de fato corresponde ao que acabamos de fazer, basta derivar, né? Porque aí é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. A derivada dessa primitiva tem que dar exatamente a função, né, que está lá dentro. Derivando, né? Joga esse daqui para cá, subtrai um dele, né? Fica meio. E o 3 sobre 2 ele aparece porque ele veio daqui da potência, né? Vezes a derivada do que está dentro, a regra da cadeia, da 2x. Fazendo aqui a simplificação, né? Sobra 2x vezes isso daqui, que é exatamente a minha f de x. Então a ideia aqui, que eu quis mostrar para você, que está por trás do método da regra da substituição dentro das integrais, é você fazer uma substituição de tal forma que simplifique a integral que você está tentando resolver para algo mais simples. Substituir por algo que complique não vai ajudar em nada. Então, substituir por uma função, pela função, por uma nova função, na verdade, que simplifique essa sua integral e verificar de fato se o du, o dx corresponde ao que está lá fora, né? Ou seja, note que o nosso du ao derivar, obtemos du, deu exatamente o que estava fora, 2x dx. Por outro lado, nem sempre, às vezes, é tão rápido, é tão nítido por exemplo, fazer alguns ajustes aí, dependendo aqui, se não tivesse esse 2, se fosse x dx, então teríamos que tirar esse 2 daqui e colocar na divisão aqui. Enfim, você vai perceber isso ao longo dos seus exemplos e exercícios que foram feitos. Então, o que está por trás, que eu acabei de mencionar, é isso, né? Se você tem uma integral, né, o qual você pode definir ou substituir ela por... na verdade, a tua função ela depende de uma outra função que depende de uma variável, né? Aqui no caso a tua f depende de uma g que depende de x, e fora você percebe que é exatamente a derivada dessa função aqui, né? Ou seja, a derivada dela está aqui fora, né? Então, se aqui é g de x, aqui a derivada está aqui fora. Então, se você percebe isso, estou querendo dar uma ideia, na verdade, a grosso modo aí. Então, o que você tem aí, nas entrelinhas, é que vai integrar essa primitiva, nada mais, nada menos, é uma primitiva que depende dessa g de x, né? Sempre acompanhado de uma constante quando a integral for indefinida. Se você pegar o que eu acabei de comentar aí e associar ao que vimos lá atrás, né, isso, a sua função f, né, a sua f, né, se você consegue separar a tua f de tal forma que ela é escrita por outra função aqui dentro, 1 mais x ao quadrado, e que essa função depende de x.
cuja a derivada dela está aqui fora, né? Foi isso que nós vimos. É isso que está dito aqui, né? A ideia, o método, ele funciona para funções que têm essas características. Se você consegue enxergar nela uma função, dentro dessa função, cuja a derivada dela está fora. Ok? E, como eu comentei, na verdade esse método é a regra da cadeia das integrais, né? Ou a derivada lá, o método da regra da cadeia utilizando as integrais. Se você pegar aqui e derivar essa função composta aqui, você vai perceber que pela regra da cadeia a derivada de f de x vezes a derivada do que está dentro, né? Exatamente nas entrelinhas o que nós fizemos, né? Ou o que estava ali, na verdade. Então você vai ver que essa função aqui, cadê? Opa! Você vai ter assim, essa função, né, que é a sua f de x toda, né, com raiz e tudo, e que a g de x está dentro de f de x, né? Então tua f aí depende de g, que depende de x. E se você derivar isso, você vai perceber pela regra da cadeia que é f' vezes a derivada de g. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tá bom? Pois bem, então tentando entender um pouco essa regra da substituição, né? Isso que eu acabei de comentar, está aí embaixo. Então, formalizei aqui a definição, né? Que se u é igual a uma determinada função que depende de uma outra variável e que ela é diferenciável ou derivável dentro de um determinado intervalo, então, se isso acontece, é possível você pegar uma integral nessas características, que você enxerga que ela é uma função composta cuja derivada está fora, e reescrever numa integral mais simples. Então, por exemplo, pegar outro caso aqui, eu tenho aqui uma função até complexa de se resolver aos olhos da primeira aproximação, mas note que isso que está aqui, se eu derivar, vai estar aqui, ó. Então, primeiro você começar essas habilidades, você tem que começar a perceber ao longo dos exercícios. Então, eu vou chamar u aí de x ao quadrado mais 2 e vou derivar. Note que vai aparecer aqui, como eu tinha comentado, não diretamente o que está aqui fora, mas isso corresponde ao que está fora. Então, eu vou tirar esse cara daqui, eu posso escrever du sobre 4, né? Entendeu? Aqui, ó, desculpa, du sobre 4 vai ser x ao cubo dx. É exatamente isso aqui que está ali fora. Então, eu vou substituir, então vai ficar cosseno de u, ok? E onde tem x ao cubo dx, né, x ao cubo dx, eu troco por du sobre 4. É o que está aqui. Como com propriedade de integral, né, isso aqui é uma constante, eu coloco aqui. Então fica a integral do cosseno de u du. Observe que sempre a gente tem que ficar atento nas variáveis que estão sendo integradas, né? Cosseno de u du. Ou seja, se aqui não tiver a mesma variável que está aqui, tudo isso é uma constante. Por exemplo, a integral do cosseno de x du. Então, se a variável está integrando aqui em relação a du e aqui não tem nada em relação a u, isso aqui é constante, pode colocar para fora. Então fica cosseno de x vezes a integral de du, que é 1 du, né? Ou seja, nas entrelinhas, cosseno de x que eu quero dizer aqui, fica sendo uma constante, porque a integral que está sendo feita aqui não é na variável o qual o argumento do cosseno se encontra. Tá bom? Então fica atento a isso. Então integral aqui, né? Então a integral, isso aqui você encara como uma constante e integra aqui um du que vai dar u, essa integral que vai dar o próprio u. Então a resposta aqui seria cosseno de x vezes u. Tá bom? Nesse caso não, cosseno de u du. Qual é a primitiva do antiderivado ou primitiva do cosseno de u? A função que eu derivar vai dar cosseno, né? É o próprio seno. Seno de u vezes esse 1/4 que está fora. Basta só multiplicar depois. Mais uma constante. Como eu disse, a integral é indefinida. Não esqueça do c. Como a integral feita
tá na variável x, então vamos voltar para o x. Então, essa integral aqui, né, que é essa que está aqui, vai ser igual a essa a menos da troca da variável, né, ou troca de u, que foi definida lá no início. Tá bom? Não esquece de voltar para a variável de x aí. Tá bom? Então, quer dizer que essa integral queríamos está aqui. Não esquece que se você tiver dúvida sobre a sua primitiva, tenta derivá-la, né? Deriva isso em relação a x, você vai ter que obter essa função. Deixa como exercício para vocês aí verificar isso daí, tá bom? Não é obrigado, caso tenha dúvida, ok? Outro aqui, observe que eu estou tratando também, eu usei cossenos, né, um polinômio dentro dos cossenos, que foi esse caso anterior, agora eu voltei mais um com raiz. Então você começa a observar aí que a regra da substituição ela é bastante aplicada em casos aí onde você trabalha com polinômios dentro de uma outra função, raiz de funções, né, de polinômios, tá bom? De funções cujas funções são polinômios. Então aqui é um caso, eu vou chamar u aí de 2x, então du vai ser 2dx, né? Porque derivado de 1 é 0, derivado de 2x dá 2. Então, como aqui eu tenho que substituir apenas o dx, eu vou tirar esse cara, jogo para cá, fica du sobre 2. Né? Dessa forma, a minha integral, né? Não esquece de que eu tenho que carregar sempre o elemento, né? Junto quando eu estou integrando. Quando eu integro, eu sumo com esse elemento, infinitesimal. Né? Então fica raiz de u vezes dx, que é meio de du. Joga esse meio para fora, fica a raiz de u du. Isso aqui já foi feito no início da aula, né? Bom, integrando aí, somando mais um na potência, né? Mais um aqui, e essa soma você coloca no denominador também, tá? Então fica a dica aí, toda vez que você tiver um polinômio, né? Por exemplo, x elevado a 2, quem é a primitiva? É x, é 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Então, se for x ao cubo, qual é a primitiva dela? X, 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Né? Lembra que na derivada a gente subtrai. Na integral, a gente vai somar o polinômio, né, o grau do polinômio, e a soma em cima é a mesma do que está embaixo. Tá bom? Fazendo isso, eu vou ter resultado aqui, cuja substituição foi feita lá, né, através do u, voltando agora para o x, né, substituir de volta, eu tenho essa resposta aqui. Então essa integral que vocês queríamos aqui lá no início, né, está aqui, acabamos de resolver através do método da substituição. Bom, vamos fazer mais um exemplo aí. Bom, pensa nessa mesma integral agora, se ela fosse definida, né? Falando sobre integral indefinida, não muda nada, gente, em relação ao método de resolução, e sim no final, porque você encontra a primitiva, então, pelo segundo teorema fundamental do cálculo, pega essa primitiva e aplica nos limites de integração, né? Ou seja, esse mesmo exemplo, né? Basta eu pegar nas entrelinhas, estou dizendo que essa integral é uma integral indefinida aplicada nos limites de integração. Não precisa nem escrever isso com essa passagem, já vem direto para cá, né? Ou seja, a primitiva aplicada nos limites de integração. Ou seja, 1/3, 2 vezes 4 mais 1, né, que é essa primeira parte aqui, dá isso, né, elevado a 3 sobre 2, menos, mesma coisa, 1/3, 2 vezes 0, né, menos, mais 1, né, elevado a 3 sobre 2. Então é o que está aqui, ó. Aplicar essa primeira parte, aplicado o limite superior aí do valor 4, menos, por definição, o limite inferior da integral aí. Então, fazendo essa continha aí, nós vamos obter isso, e simplificando, 26 sobre 3, ou você pode usar a calculadora aí, escrever na sua forma decimal. Tá bom, gente?
quero dizer que se você resolve para uma integral definida ou indefinida, a definida basta no final pegar a sua primitiva e calcular com base nos limites de integração. Vamos pegar aqui um outro, que eu já estou colocando já de início, e aqui é um exemplo que eu destaco bem a questão de ficar atento ao limite de integração, né? Agora, note que no anterior eu calculei, determinei a primitiva e depois eu substituí os limites de integração que foram acrescentados posteriormente, né? Aqui eu já estou colocando no início. Olha aí, essa integral de ln de x sobre x dentro do intervalo, dentro do limite de integração de 1 a e. E aqui é o número de Euler, né? 2,718, alguma coisa aí. Bom, primeira coisa, é uma questão que dá para usar a regra da substituição. Por quê? É só a gente recordar que se eu fizer u igual a ln de x, a derivada está aqui, já aparece aqui, ó. Ok? Então isso não é uma... Para quem não lembra da derivada, isso seria um problema, né? Então, mais uma vez, recordar algumas propriedades, método de derivação também e algumas derivadas, que ajuda muito no cálculo das integrais. Então, ó, eu vou chamar u aqui de ln de x, e se eu derivar o derivado do ln, né, é 1 sobre x, né? Derivada de u é 1 sobre x dx. Então, ou seja, x dx aqui embaixo, dx aqui, tá aqui, ó. Então, tudo isso aqui é o du. Tá bom? O que eu tinha comentado é o seguinte: uma vez que façamos a substituição, então se ln chama de u, o du é 1 sobre x dx, montei isso aqui. Por outro lado, nós vamos ter automaticamente, quando mudamos a variável, né, pela substituição, vamos ter que mudar os limites de integração. E como isso é feito? Através da nossa substituição. Note que aqui a integral depende de x. Então, esses valores dos limites dependem de x. Estão na variável x. Então, para trocar por u, basta substituir. Então, vamos pegar o 1 aqui, né? Se x vale 1, isso implica dizer que u é igual a ln de 1. Mas ln de 1 é 0. Então, u vai ser igual a 0 na nova substituição. Se x é igual ao número de Euler, que é esse que está aqui em cima, isso implica dizer que u vai ser ln de e. Mas ln de e, como uma é o inverso da outra, né? Então, u vai ser igual a 1, ln de e dá 1. Aqui. Então, não esquece de fazer essas trocas. Então, a nossa integral agora é integral de 0 a 1 de u du. Ok? Então, acabei colocando aqui o que eu já tinha escrito, tá bom? Vou apagar aqui. Então, um momentinho, borracha aqui. Então, isso é um detalhe importante que não pode deixar passar. A substituição. Muitos alunos esquecem quando estão fazendo a integração. Dessa forma, essa integral que eu não comentei, que é essa daqui que nós acabamos de substituir, basta usar a regra de integração aqui, propriedade para integrar, né? A integral de u du, como eu disse, aqui em cima tem 1, então 1 mais 1 dá 2, a potência que deu em cima dá embaixo, o número dá embaixo, né? Ok? Outra coisa, aqui é uma integral definida, então não precisa colocar o mais c, né? Porque é definida. Então dessa forma, tem uma primitiva, aplico o 1 aqui, então fica 1 ao quadrado sobre 2, menos, por definição, 0 ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 0, sobra 1 sobre 2, né? Então fica o próprio meio. Bom? Observe que ao fazer a substituição aqui, ao integrar aqui, eu não precisei mais voltar para x. Por que eu não precisei voltar para x? Porque os próprios limites aqui de integração
eu fiz essa substituição que me permitiu calcular em relação à variável u. Mas se você quiser uma outra opção, né, que é o gráfico, né, que acabamos de calcular, é a área dessa função, né, aqui, começando de 1, indo até e, que é 2,728, alguma coisa. Tá bom? O que eu estava comentando, que uma outra maneira de fazer isso, você poderia calcular o limite, né, ou a integral sem o limite de integração. Ao calcular, você obter aqui a resposta da primitiva em relação a u, né? Você obter aqui em relação a u quadrado sobre 2. Depois você voltava para x, né? Voltava para x, que seria ln de x sobre 2, x aqui, ó, Cadu, né? Isso aqui ao quadrado, e colocaria no final, né? Aí se faria isso, né? Logo, se você colocar o 1 ao e que ele está pedindo lá, ln de x dx sobre x é igual a ln de x ao quadrado sobre 2, variando de 1 até e. Note que a notação que eu fiz aqui, eu resolvi, né, fazendo substituição normal, sem me preocupar com os limites de integração. Depois eu coloquei, né, aqui eu não coloquei e aqui eu coloquei. Então, isso eu coloco, né, na minha primitiva que eu encontrei, no limite de integração desejado. Isso que eu acabei de mostrar foi exatamente como se eu estivesse fazendo, usando a ideia que eu usei no slide anterior. Mas fazendo a mudança dos limites de integração, como eu fiz ali, se x vale 1 eu tenho u, se x vale e eu tenho outro u, e você não se preocupa em voltar para a variável x quando você trabalha com a integral definida, tá bom? Você fica a critério aí do que você achar melhor, mas a dica que eu dou é esse primeiro procedimento aqui é o correto, é o mais simples, o que você corre de errar menos, tá bom? A não ser que você tenha dificuldade de fazer esses cálculos para mudar os limites aí de integração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse exemplo. Trouxe mais um para vocês aí, para finalizar, né? Que cai também dentro da raiz, mas é um pouquinho mais elaborado, tá? Então, eu tenho aqui esse aqui, que, como eu disse, usa raiz. Então, usando a raiz aí, o primeiro pensamento é o método da regra da substituição. O que eu vou fazer aqui é tentar dar uma diminuída nessa potência, né? Então, escrever aqui como potência x à quarta vezes x. O porquê vem por causa que a minha substituição aqui está com a potência ao quadrado, e isso vai me permitir depois encontrar a potência quarta aqui. Então, vou fazer uma substituição, né? Chamar u de x ao quadrado, du automaticamente derivando, eu tenho 1 mais 2x ao quadrado, então eu vou derivar isso, eu vou ficar com 2x, e vou desse 2 jogar esse cara para fora não, para aqui para baixo, para o denominador, vai sobrar isso daqui, né? Tá bom? Aqui, ó, x dx, meio du. Exatamente o que eu preciso, ó, esse cara aqui, ó. Por isso que eu fiz isso. Essa percepção você vai ter ao longo dos exemplos quando você for resolvendo. Tá bom? Falta a questão do x à quarta ali. Mas ó, note que daqui, né, eu posso jogar esse cara para cá e tenho x ao quadrado. Então, dessa forma, se eu tenho x ao quadrado, eu tenho x à quarta, levando tudo ao quadrado. Então, eu já tenho essa informação e eu tenho essa que veio através dessa. Então, posso trocar tudo aí, né, por u. Então, vai ficar aqui, isso aqui é u, então raiz de u, x à quarta aqui é isso, e x dx é isso. Tá, então aí tudo na variável u. O que é que nós vamos fazer? Então aqui é uma constante, eu posso também colocar para fora, está multiplicando, né? Isso é feito porque está na multiplicação.
expandindo aí, né, o quadrado perfeito aqui, né, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, então tá aqui, esse carinha aqui é isso, né, vezes a raiz de u. A ideia é sempre a gente reduzindo aí tudo para funções ou polinômio, porque fica fácil aí integrar essas potências aí, né. Note que aqui também raiz de u é uma potência, que é u elevado a meio. Então eu posso aí transformar o raiz de u como u elevado a meio e sair multiplicando por cada um dos termos aqui dentro, fazer um distributivo aqui. Então, fazendo essa distributiva, né, meio aqui, vezes esse aqui, né, só você lembrar que 1 sobre 2 mais 2, soma as potências com a mesma base, né, então fica aqui 5 sobre 2, está aqui, meio mais 1 dá 3 sobre 2, e esse vezes esse dá ele mesmo, né. Então aqui eu apenas transformei tudo aí em potências, o qual eu posso usar uma integral rápida aí, né, como já vimos anteriormente, só somar mais um aqui, né. Note que é uma integral indefinida, então vai aparecer o c, e uma vez que eu já realizo o procedimento de integração, o du some, né. Então aqui, ó, 5 meio mais 1, ok? E no denominador, aqui vai dar 7 sobre 2, e embaixo também coloca 7 sobre 2. E multiplicando pelo inverso dessa fração, né, tá aqui. Mesma coisa aqui, somando mais 1, 3 sobre 2 mais 1 dá 5 sobre 2, embaixo coloca também 5 sobre 2, que invertendo fica, né, aqui é o 5 sobre 2 embaixo, a divisão aqui pela fração é a multiplicação do inverso dela, né? Então fica 2 sobre 5, vou apagar aqui. E aqui mesma coisa, mais 1, fica 3 sobre 2, embaixo 3 sobre 2, ou multiplicando por 2/3. Então, daqui para cá, realizei a integração, né? Próximo passo é voltar agora para a variável x. Basta trocar o que foi definido aqui, né? Colocando aqui dentro o e o. Eu voltei aqui essa gigantesca função através dessa integração aí. Note que aparentemente era uma integral que nós tínhamos, nem imaginávamos aí o tamanho da resposta, né? Como eu disse, integral indefinida, aparece o c, né? E se você tiver dúvida, deriva tudo isso, você vai ter que obter isso daqui. Então eu vou deixar para vocês esse trabalho aí de verificar isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a regra da substituição que está por trás dela, né? E veremos aí nas próximas aulas outras regras de integração. Um grande abraço, até a próxima, gente. Tchau, tchau.